Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. 15 de abril de 2021, uma quinta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, porque com certeza as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho a respeito, sempre um pequeno trecho, mas pensando, porque a palavra do Senhor tem muito a dizer, né? A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, e a Bíblia fala, e a palavra do Senhor constata que passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, essa palavra, ela é alguma coisa constante, contextualizada a cada dia, e você e eu estamos meditando e pensando sobre a palavra, e dentro dessa condição, nós estamos em jejum. Hoje é o 4º dia de jejum, começamos na segunda-feira, falando sobre jejum, aproveitando Mateus capítulo 17, quando o Senhor Jesus diz: há certas castas que só saem com jejum e oração. E é claro que o jejum, a oração não fazem do servo de Deus poderoso, um super-homem, não. Mas o jejum e a oração são instrumentos para que nos acheguemos ao Senhor, para que tenhamos consciência de quem o Senhor é, qual a sua grandeza, qual o seu poder, qual a sua maravilhosa graça, e ao mesmo tempo entendermos quem nós somos, porque nós estamos numa situação, numa circunstância dessa, e o que nós, como servos de Deus, instrumentos de Deus, como devemos agir, como devemos proceder, o que devemos orar, clamar diante do Senhor. Então nós estamos em jejum, faça tudo aquilo que estamos vivendo no nosso país. Então, que você possa ter uma quinta-feira maravilhosa, e nós vamos ler a palavra do Senhor, pensar a respeito, em nome de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 22. Mateus capítulo 17, versículo 22, fala sobre o andamento, né, daquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo através de Jesus Cristo, no seu ministério e tudo mais, e estamos quase terminando o capítulo 17, mas tem alguns detalhes que são maravilhosos, que convém nós conversarmos a respeito e pensarmos a respeito. Então Mateus capítulo 17, versículo 22 diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos seus estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Bom, então é um momento assim, de bastante detalhe da obra, do ministério do Senhor Jesus, e de bastante detalhe sobre a nossa identidade, e aquilo que o Senhor Jesus nos mostra como postura, como posicionamento. Em primeiro lugar, versículo 22 e 23, diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. A palavra do Senhor aqui mostra que, em primeiro lugar, os discípulos
estão a cada dia mais próximos de Jesus, né? E por estarem próximos, claro, havia toda uma conexão de amizade, de amor, de carinho, né? Claro, a relação de Jesus com seus discípulos estava cada vez mais próxima, cada vez mais profunda, cada vez mais trabalhada pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando Jesus mais uma vez toca nessa situação da morte, da sua morte e da sua ressurreição ao terceiro dia, o que Jesus está mostrando o quê? Para nós, o que o Senhor está, claro, dizendo para os discípulos, mas também para nós, que o plano do Senhor é perfeito, que o plano do Senhor sempre alcançará bom êxito, que o plano do Senhor sempre será para a vida e não para a morte. Aí você vai falar assim comigo, mas Jesus morreu. Sim, mas a Bíblia diz que ele morreu, mas também, e nós cremos, claro, é a nossa profissão de fé, né? E nós cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, havia toda um plano, um projeto de Deus para a remissão da humanidade. E Jesus fazia parte integrante, como peça mais importante de todo esse processo. Ainda que houvesse no caminho, na caminhada da efetivação, da concretização desse processo, o Senhor Jesus deveria perder a sua vida num primeiro momento, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, ainda que nós pensemos que naquele momento que estamos vivendo, o plano de Deus não é tão interessante como a gente acha, né? Aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, claro, aos olhos de Deus o seu plano é perfeito, mas aos nossos olhos, nem sempre nós enxergamos dessa maneira. É por isso que a nossa tendência, principalmente quando a gente é adolescente, jovem, a nossa tendência, quando ouvimos sobre o plano de Deus, como devemos agir, como devemos nos comportar, como devemos enxergar tudo que está acontecendo ao nosso redor, a nossa tendência é sempre ficarmos com o pé atrás. Porque para nós, o nosso Deus é um desmancha-prazer. Ele nunca quer que nós tenhamos prazer em alguma coisa. E isso aos nossos olhos limitados, pequenos, frágeis, né? Que nós temos. Mas que quando pela fé, aí que está o grande fator da nossa relação com Deus, a fé. Porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é a fé. A fé é esse elemento, a fé é esse instrumento que nos fará andar por sobre aquilo que cremos e não por sobre aquilo que enxergamos. Como Jesus mais tarde aqui em Mateus vai conversar com Tomé. Bem-aventurados serão os que não verem e crerem. Então, é essa dinâmica que mais uma vez Jesus está ensinando. Lembre-se, a Bíblia já fala isso lá nos profetas menores, que Deus não fará nada sem revelar antes aos seus ungidos. Outras traduções diz aos seus servos. Outras traduções diz aos seus escolhidos. Deus não fará nada antes de revelar aos seus escolhidos. E isso está muito bem claro, por isso que eu sempre falo para você, que Jesus, ele é o Antigo Testamento, ele é o Novo Testamento. Jesus é toda a tradição rabínica com o propósito de levar ao propósito de Deus, também Jesus cumpre. Por quê? Porque ele não fala de si mesmo, ele não fala dos seus interesses, ele não fala dos seus sentimentos. Não obstante ele ter interesses, não obstante ele ter sentimentos, não obstante ele ser um ser humano. Mas ele abre mão
para que a vontade do Senhor prevalecesse, se manifestasse na plenitude sobre ele através dele. Então ele está aqui pontuando mais uma vez aos discípulos: olha, será necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Por quê? Porque os discípulos só estavam enxergando aquela circunstância da relação, da intimidade, do estar com Jesus presente na vida deles, dia após dia. Claro que é para nós assim, que amamos o Senhor Jesus, que servimos o Senhor Jesus, que desejamos conhecer cada dia mais o Senhor Jesus. Já imaginou estar fisicamente, né, presente no seu cotidiano e na sua vida? Meu Deus, é maravilhoso. Só que Jesus tinha algo muito mais importante, que era fazer a vontade do Senhor. Do outro lado, o Senhor também não deixaria os discípulos de Jesus à beira do caminho, como não deixou. Então Jesus está aqui nos mostrando, e para nós que estamos em jejum, no quarto dia de jejum, preste atenção, porque o jejum é exatamente para que o plano de Deus prevaleça sobre a tua vida, através da tua vida, sobre aqueles que estão ao teu redor, e principalmente, né, que esse plano seja muito mais forte na nossa vida do que os nossos planos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós entendemos ser o melhor. É exatamente isso que precisa ser o alimento da inteligência da nossa fé. Abrir mão, ainda que na nossa circunstância não entendamos todos os meandros, né? Todos os detalhes que o Senhor tem para nós, porque com certeza Deus nunca falará dos seus detalhes. Lembra aquilo que a gente conversou já sobre o povo a caminho da terra prometida? Em nenhum momento o Senhor falou para o povo, né? Olha, lá na terra prometida haverão gigantes. Nenhum momento. Por quê? Porque o Senhor obviamente conhece o seu povo. E se falasse que haveria gigantes na terra, você acha que o povo iria para lá? Mas nem a pau. Então, quando o Senhor não fala, não é porque ele está se escondendo, não é porque ele está querendo fazer uma caminha de gato para a gente cair. Não. Mas é porque ele nos conhece. Ele conhece os nossos imitadores. Ele sabe dos nossos sentimentos. Ele entende as nossas limitações por uma série de razões. Então é por isso que na maioria das vezes nós precisamos estar, né, derramados diante do Senhor e falando: Senhor, o Senhor controla a minha vida. O Senhor tem o poder. O Senhor tem toda a autoridade. Eu abro mão, né? A exemplo da criança, quando a criança é pequenininha, e todos nós que somos pais já passamos por isso, levamos a criança quando é pequenininha, que começa a entender as coisas e tal, e a gente está falando tanto de vacina esses dias, né? E leva a criança para tomar vacina. Na maioria das vezes, a gente como pai, assim, no comecinho, a gente nem fala o que é. Por quê? Porque aquela vacina, aquele momento, aquela injeção, a pessoa lá de avental branco, todo aquele ambiente, né, que confesso para você até os dias de hoje ainda me perturba, mas é o ambiente do avental, da pessoa vestida de branco. Claro que uma criança, ela vai ficar intimidada, ela vai se sentir, né, uma boa parte das vezes até violentada nos seus desejos. Por quê? Porque ela tem que tomar aquela vacina. Ela tem que, desculpe o termo, tem que sofrer aquela picadinha lá, aquela dorzinha. Mas nós, como pais, sabemos que aquela vacina é um grande instrumento de saúde. Então, desculpe, mal comparando, mas porque a vontade de Deus é muito mais
é muito mais excelente, muito mais perfeita do que uma simples vacina. Mas Deus é exatamente a mesma coisa conosco. Por isso que Deus fez o seu povo a dar a volta em alguns reinos, para que o coração do povo não enfraquecesse no meio do caminho, né? Ao invés de passar por dentro do reino, e se fosse necessário até guerrear com aquele reino, então Deus faz dar a volta. Deus não fala tudo para o povo em relação aos gigantes. Daí eu falar para você que a questão dos 12 espias foi um pedido, está escrito em Deuteronômio, foi um pedido do povo para Moisés, porque o povo já estava meio desconfiado. E daí eu falar para você que o pecado da incredulidade começa nesse momento, não é na volta dos espias, mas é já na sugestão de levantar espias. Porque essa sugestão de levantar espias não originou no Senhor, originou no povo. E Moisés acatou. Então aqui começa o pecado. Porque na hora que o povo fala para aferir aquilo que Deus já havia falado, ora, se Deus falou que é uma terra que mana leite e mel, ali é exatamente o que Caleb e Josué falam em relação aos outros 10 espias. É exatamente isso. Se Deus falou que essa terra mana leite e mel e é a terra prometida, quem somos nós para dizer o contrário? Ah, mas tem um povo gigante, mas nós somos como gafanhotos aos olhos daquele povo, e nós nos sentimos gafanhotos também. Ah, mas é uma terra que mana leite e mel, mas tem muitos reinos, muitos povos que estão há centenas, há séculos naquele lugar, já plantaram, já construíram muralhas, já tem povos bélicos com capacidade militar muito mais avançada do que nós, que nunca pegamos numa arma. A nossa origem é na escravidão no Egito, comíamos ração. Então havia uma série de circunstâncias humanas. E é por isso que nós, servos de Deus, vamos chamar assim, guerreamos conosco mesmo a todo momento. Porque de um lado você tem todo o ambiente negativo, desfavorável. Do outro lado você tem a vontade do Senhor. Como fazer? Porque aos olhos humanos existem tais e tais limites. Mas aos olhos de Deus, ele diz o seguinte, que você prosperará, que você será bem-sucedido por onde quer que você vá, né? Que você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, no plural, desculpe, como um carvalho de justiça, como diz a palavra, né? Como um carvalho plantado à beira dos rios, das águas. Você terá as tuas folhas para remédio das nações durante todo o ano, que no devido tempo você dará fruto. Eu estou só pegando um trecho de Salmo capítulo 1, nem todo Salmo capítulo 1 inteiro eu estou falando, mas só aí é exatamente a constatação que temos a cada dia, a cada momento, que ou nós nos propomos a viver a palavra do Senhor, trazendo por sobre nós, né? E para nós não será uma lenda, não será apenas retórica, mas será uma realidade, ou então nós vamos optar por vivermos aquilo que as pessoas estão enxergando. Ué, mas então nós estamos enxergando errado ou as pessoas estão, né, enganadas no enxergar? Não, não estão enganadas. Só que elas enxergam no limite humano. E nós enxergamos com as lentes de Deus. É por isso que nós jejuamos. Então, eu ia ler a parte da entrega do imposto, mas eu vou deixar para amanhã. Então, olha só o que Jesus está falando. Em outras palavras, o plano de Deus, no primeiro momento, dentro das nossas circunstâncias, não é fácil entender. O plano de Deus, dentro dos nossos limites,
dos nossos anseios, diante da nossa alma que grita, não é fácil entender. Mas o plano de Deus tem começo, meio e fim. E como diz o grande Jó, o grande servo de Deus, se é servo não é grande, né? Mas você está me entendendo. Por causa da grandeza daquele homem. Eu sempre falo para você, se Jesus não viesse e ninguém pregasse o evangelho, e se ninguém ficasse divulgando muito a lei de Deus, a Bíblia diz o quê? Que Jó, Noé e Daniel seriam justificados pelas suas próprias vidas. Meu Deus, que constatação é essa? Quando Deus fala para o diabo lá em Jó capítulo 1, tá vendo meu servo Jó? Em quem não há dolo, reto, íntegro, e que se propõe a cada dia a fugir da aparência do mal. Meu Deus. Mas Jó falava o seguinte, depois de tudo isso, Jó ainda passa por experiências e ainda que Deus o enxergue numa condição maravilhosamente excelente, Jó se enxerga muito aquém disso. Porque só em Jó 42 ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Em outras interpretações, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó expressa nessas duas frases o que significam os planos do Senhor. E quando eu e você jejuamos, a primeiríssima linha de raciocínio é para que os planos de Deus encontrem em nós um campo aberto, trabalhado, para que esses planos, a semente do Deus Altíssimo, a semente bendita, encontre nesses campos que são os nossos corações toda uma condição para se manifestar, para se transformar numa grande árvore, conforme a árvore do Salmo capítulo 1, que somos nós mesmos. Então, quando Jesus falou para os discípulos, a Bíblia fala que eles se entristeceram. Às vezes nós, diante de tantas coisas que acontecem, nós não temos sangue de barata. Então é lógico que a gente se entristece com tantas coisas. Mas tenha tranquilidade, fique calmo, calma, muita calma nessa hora. Sabe por quê? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor continuam consistentes, né? Totalmente viáveis aos seus olhos, a despeito da nossa limitação, a despeito daquilo que nós vivemos, a despeito daquilo que nós entendemos. É por isso que nós, como crianças, que se lançam nos braços dos seus pais, porque se sentem protegidos, guardados, sem ficar preocupado com o dia de amanhã, o que está acontecendo de fato, porque não entendem. E nós, da mesma maneira, precisamos nos lançar aos braços do nosso Pai, porque Ele sabe com certeza o que Ele fará conosco. E os seus planos são para a vida e não para a morte. Os seus planos são para a saúde e não para a enfermidade. Os seus planos são para a bênção e não para a maldição. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Eu quero que você esteja orando,
pelo nosso país, sempre pelo nosso Brasil, por tudo aquilo que estamos passando, essa situação tão difícil, tão trágica, tão terrível, que muitos de nós aqui, né, se não padecemos diretamente, estamos com os nossos familiares, os nossos queridos. Eu poderia dizer sobre o Marco, que está se recuperando maravilhosamente bem. Eu poderia falar sobre a Dona Maria Helena, que ainda está carente de todos os equipamentos de UTI, e da misericórdia e da compaixão e da graça do Senhor sobre a sua vida. Também falando da Ana Paula, né, que está há mais de um mês na UTI, e tantos outros que nós temos orado, a pastora Nadir, os familiares da Nádia Zen, todos vamos colocar diante do Senhor. O James, que está lá no 9 de julho, colocando diante do Senhor os nossos queridos, seja por causa da Covid, por causa de situações, de enfermidades, de diagnósticos. O Senhor é o nosso Deus, e Ele é esse Deus da vida, é o Deus se manifestando. A Mara está falando, cheguei atrasada. Não tem problema, Mara, estamos aqui. Então, nós vamos orar e colocar diante do Senhor nossos queridos, nossos familiares, em nome de Jesus. Também eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos. Se você quiser, pode mandar um WhatsApp para mim aí, colocando os teus pedidos. Eu vou lembrar de orar também pela tua vida, alguma coisa que eu não sei, alguma coisa específica, né? Estaremos orando. Estão aqui meus tios, na pessoa da minha tia Rosália, da minha tia Alzira, também todos os tios, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença, o poder de Deus, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, e que a graça e a presença do poder se manifeste sobre cada um deles, também Valtir, Magda, Sueli Felintro e Kátia, Raquel, todas as que estão grávidas de 8 meses, 7 meses, 9 meses já, chegando no 9º mês, como a Tati, a Clara, a Érica lá de Guarulhos, a Clara na Alemanha, a Tati em Jundiaí, né? A Ana Cláudia já teve aluna, né? Já teve aluna nesses dias, lá na Colômbia. A graça, a presença, o poder de Deus se derramando, em nome de Jesus. A Mara está perguntando qual o WhatsApp. O meu WhatsApp é 944943441. 944943441. Pode mandar para mim, Mara, o meu pelo WhatsApp. Eu sempre falo WhatsApp porque eu de rede social eu não sou muito bom, não. Aliás, eu não sou nada bom. Vocês veem aí o perrengue que eu passo de vez em quando, mas passa pelo WhatsApp, eu estarei orando pela tua casa também. Então, vamos orar. Eu tenho orado também pelo meu primo Alexandre, por todos. Graça, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando, se manifestando, para que nós vivamos exatamente o que Jesus estava falando para os discípulos. Não era para eles ficarem desesperados, mas era para que eles não fossem pegos de surpresa, mas soubessem que toda a morte, né, todo o sofrimento de Jesus tinha um plano de Deus, tinha um projeto de Deus, e que Deus se manifestaria poderosamente como se manifestou. Então, assim, esses planos estão sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante da tua presença, tua graça, tua glória, o teu mover, o teu poder, se derramando sobre cada um de nós que estamos aqui. Ó Deus, a Rosa Araújo também, a Amanda, o João, a Roseli, todos, a Ângela, a Eva, o Carlos, filha, genros, netinho,
a Cida, seus filhos, sua nora, a presença, o poder, o mover, a graça do Senhor se derramando sobre cada um. Deus de maravilhas, derrama-te, Bispo Antônio, sua família, Suzy, Priscila, todos. Derrama-te, ó Deus, com a tua graça, com a tua glória. Visita-nos, ensina-nos a viver, ó Deus. Converta-nos, ó Pai, para que nós vivamos na excelência os teus planos, os teus projetos, aquilo que é a tua vontade boa, perfeita e agradável. Ó Deus de maravilhas, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te poderosamente, visitando os nossos queridos, como eu falei nominalmente agora há pouco. Senhor, visita tendões, nervos, coração, artérias, veias, circulação sanguínea, purificação do sangue. Traz o teu mover de equilíbrio, de equidade, de justiça se derramando sobre cada um de nós, os nossos familiares, pais, avós, netos, filhos, sobrinhos, tios. Derrama-te, ó Deus, pastora Júlia, sua família, tua graça, tua presença, o teu poder se movendo. Deus de maravilhas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. A dona Ana Maria, a Ema, a presença, o mover de vida, essa tua graça que se derrama, nos enche, nos encontra, nos consola, nos conforta, nos toca, curando, visitando, alterando, transformando, ressuscitando, restaurando, reconstruindo, restituindo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vem, toca, visita, cura, e nós te louvaremos sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso país, o nosso Brasil diante do teu altar. Tem misericórdia, Deus. São tantos os enlutados, as famílias desesperadas, machucadas, impotentes, completamente desassistidas, desrespeitadas. Senhor, com gestores públicos, principalmente prefeitos e governadores, que querem encontrar um culpado, mas naquilo que eles deveriam fazer, eles não fizeram, e eles pecaram contra o Senhor e contra o nosso povo. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, porque é fácil, mas eles foram levantados, eleitos, exatamente para administrarem. E isso, Senhor, ninguém obrigou ninguém. Eles estão ali porque quiseram. E agora, Senhor, eles querem que alguém pague uma conta que, na maioria das vezes, eles têm a responsabilidade. Então nós colocamos diante do teu altar, não para acusar, mas para expor a nossa machucadura, para expor, ó Deus, a nossa ferida como povo de Deus, mas também como povo brasileiro. Senhor, derrama-te, visita-nos, liberta-nos de tudo isso, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Ó Deus, aos teus olhos fomos infiéis, fomos desobedientes, rebeldes. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, cura-nos, liberta-nos, perdoa-nos. Ó Deus, visita-nos na nossa terra, na região norte, na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Deus de maravilhas, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, derrama-te, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E para nós, ó Deus, que somos do Senhor, para nós que temos buscado em jejum ao Senhor, Deus tem misericórdia, move-te dos céus, derrama-te sobre nós, para que nós possamos também ser, como diz Isaías 58, entrarmos na brecha, ó Deus, e podermos, como intercessores, fazer a diferença, e clamarmos, e nos derramarmos, e o Senhor nos ouvir dos altos céus, e o Senhor inclinar os teus ouvidos para nós, e o Senhor, ó Deus, vir em nosso socorro, e através de nós, superabundar por onde o Senhor passar.
Derrama-te, vem sobre nós. Essa quinta-feira nós consagramos ao Senhor nossas atividades, o trabalho, tudo que temos, tudo que precisamos fazer. Que o Senhor nos dê bom êxito, que o Senhor nos dê vitórias, que o Senhor derrame da tua graça, da tua provisão, do teu suprimento, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor, claro, é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã. Deus abençoe cada um que está aqui, seus familiares. Você tem aí uma quinta-feira maravilhosa, especial, uma quinta-feira cheia de vida e da proteção do Senhor, a glória do Senhor sobre a tua vida. A nuvem te dando sombra, te aliviando a carga, mas também a coluna de fogo, te protegendo, te guardando, assim como na tua retaguarda esteja o Senhor, cobrindo, guardando, protegendo a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Então, pastor Amara, olha, você perguntou meu WhatsApp, 944-943441, tá bom? Pode mandar para mim aí o teu pedido, nós estaremos orando. Um beijo para vocês, fiquem na paz, até amanhã, sexta-feira, às 10 horas. Hoje é o 4º dia de jejum, hein? Consagre o teu jejum, se derrame diante do altar do Senhor, busque o Senhor, converse com Deus, se derrame diante do altar do Senhor, será uma grande bênção em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.